Hoje são 19 de junho de 2020, sexta-feira, e no nosso estudo devocional de hoje nós estaremos dando ênfase à qualidade de não arrogante. É uma das qualidades que nós precisamos desenvolver como cristãos para que de fato nós possamos expressar o caráter cristão. Eu gostaria de ler o texto que se encontra em Tito, no capítulo 1, versículo 7, onde lemos assim: porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de sórdida ganância. Nós estaremos então destacando a qualidade de não arrogante do nosso devocional de hoje. Não arrogante é uma qualidade espiritual que é exigida de um líder de uma igreja local, como acabamos de ver aqui neste texto. No entanto, eu quero lembrar mais uma vez de que, como vimos em outras oportunidades, nos nossos devocionais, estas qualidades precisam de ser cultivadas por todos os cristãos que visam, que pretendem se tornar pessoas maduras espiritualmente. No sentido original, definindo esta qualidade, o vocábulo não arrogante é uma composição de duas palavras, autos e edomai. A primeira, autos, tem o significado de a si mesmo, e a segunda refere-se à gratificação, elogio, prêmio, presente, glória. Nós poderíamos então definir arrogante como aquele que tem uma vida baseada na sua própria ideia, naquilo que ele pensa de si. É alguém que se gaba do que é, do que tem, do que sabe ou que pensa sobre as coisas. Comumente é referido sobre aquele que tem uma atitude de inchaço de si mesmo, de ser sempre o melhor, o mais sábio, o mais poderoso, o mais habilidoso. Arrogante é aquele que tem dificuldade de renunciar a seus direitos. No uso comum, o dicionário diz que arrogante é aquele que é altivo, soberbo, insolente. Pode se referir a alguém que é orgulhoso, jactancioso, presunçoso, presumido, voluntarioso, egoísta, egocêntrico. Observe o leque de palavras sinônimas que dão um entendimento maior sobre esta característica. A palavra arrogante deriva do termo arrogar, que dá a ideia de tomar posse indevida ou atribuir-se de qualquer mérito indevido ou exagerado. No Novo Testamento, esta palavra ocorre em Tito, capítulo 1, versículo 7, texto que eu já fiz a leitura, e também 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 10, onde nós lemos assim: mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Então, estas duas passagens que nós destacamos, de Tito 1,7 e 2 Pedro 2,10, sempre trata a atitude de arrogância de forma a ser reprovada. Agora, veja também alguns sinônimos que nós encontramos nas Escrituras para melhor entendermos esta característica negativa que deve de ser tirada das nossas vidas e, no contrário disso, cultivar virtudes cristãs. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, nós lemos: o orgulho vem antes da destruição
o espírito altivo antes da queda. Provérbios 21:4 diz: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Em 1 Timóteo 6,17 nós lemos: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. E também Tiago 4,16, que diz assim: agora, porém, vocês que se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como esta é maligna. Com estas passagens em mente, vamos agora trabalhar nos nossos corações. Vamos procurar agora avaliar as nossas vidas e verificar o que é necessário mudar no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Primeiramente, você deve descobrir o seu nível de arrogância ante cada item que eu vou mencionar aqui. São situações do dia a dia que ocorrem em muitas pessoas. E aí você deve parar e pensar: isso ocorre na minha vida com que frequência? Algumas vezes, raramente, poucas vezes, sempre. Por exemplo, liderança ditatorial. De que forma você exerce a sua liderança como pai, como mãe, como professor, como pastor, como um líder no seu grupo, nos seus relacionamentos? Com que frequência você tem uma atitude de liderança ditatorial? Com que frequência você expressa ideias obstinadas? Com que frequência você recusa receber críticas, encarar os outros como concorrentes? Com que frequência você tem agido de forma implacável, isto é, sendo inflexível? Com que frequência você tem atitudes de teimosia? Com que frequência você vive contando vantagens nas suas conversas, nas oportunidades que você tem de expressar as suas ideias? Com que frequência você tem se tornado antipático às outras pessoas? Com que frequência você tem a atitude de não admitir ser ensinado? Com que frequência você tem agido em busca do reconhecimento dos outros? Com que frequência você tem agido com intolerância com as outras pessoas? Com que frequência você tem tido dificuldade em acatar ordens ou em não reconhecer os próprios erros e, consequentemente, muitas vezes agir com falta de ética, sem ter consciência de que você deve agir com prudência e sabedoria nos seus relacionamentos? Com que frequência você tem dificuldade de abrir mão dos seus direitos? Com que frequência você costuma adular as pessoas que estão em posição de autoridade sobre você? Com que frequência você humilha aqueles que estão sob a sua liderança? Com que frequência você não aceita conselhos que estão tentando lhe dar? Você faz comparações maldosas entre as pessoas? Você tece comentários nas entrelinhas, alfinetando às vezes as pessoas ou tentando humilhá-las? Você tem dificuldade em baixar o seu nível para se relacionar melhor com os outros? Você se sente mal entre pessoas que estão desprovidas de recursos ou que não estão vestidas adequadamente? Com que frequência você fala demasiadamente sobre assuntos que na verdade você não conhece muito bem? Com que frequência você também é demasiadamente cuidadoso com seus pertences? Isto é, você sente ciúmes se alguém está pegando esses objetos ou usando esses objetos? Com que tendência você age de maneira que demonstra não querer se misturar com pessoas com as quais você não tem aquela convivência
familiar. Pare, pense sobre isto, se avalie e procure aplicar no seu coração, na sua vida, as verdades que estão nas Escrituras, verdades bíblicas que trazem princípios, valores que precisam de ser cultivados no nosso mundo interior. Ore ao Senhor sobre as suas fraquezas, lembrando de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, eu gostaria de destacar este versículo. 2 Coríntios 10, 13 nos diz assim: porém, não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. E também eu quero desafiar você a estar compartilhando com alguém as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas lutas. E não tenha vergonha, não seja orgulhoso de tentar esconder áreas que você tem dificuldade. Procure uma pessoa da sua confiança, um irmão mais velho que vá te entender, vá te apoiar em oração e te apoiar também no encorajamento. E faça um diário espiritual de Tiago 4, versículos 1 a 17. Eu desejo a você um excelente dia na presença do Senhor.